Olá, sejam bem-vindas ao nosso canal. No vídeo aula de hoje, eu vou ensinar a fazer essa bolsa sacola muito versátil, muito prático, que você pode usar para várias coisas, para o mercado, para ir à piscina, para carregar seus novelos de lã, muitas utilidades. Nós vamos trabalhar em ponto tela ou ponto grade, que é essa parte, mas nós vamos iniciar pelo fundo dela. O fundo dela é feito em ponto waffle. Muito fácil de fazer, com apenas um novelo do fio barroco de número 6, você faz essa peça, mas você pode usar o fio que desejar. Você pode fazer da largura que você desejar e a altura também. Então, não pule o vídeo, porque no vídeo tem várias informações para você não ficar com dúvida. Gostaria, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixe seu curtir, porque eu fico muito feliz em saber que todos que assistem ao meu vídeo deixam o curtir. Então, sem mais blá blá blá, vamos ao vídeo aula de hoje? Vamos lá? Vamos usar agulha de crochê número 5 e o fio de algodão barroco número 6. Este fio, ele tem 200 gramas, 885 tex e 226 metros. E a cor é o 7603, Castor. Vamos iniciar fazendo correntes. Essas correntes têm que ser múltiplo de 3. Você vai fazer o número de correntes até alcançar a largura desejada da sua peça. Vamos lá. 39 correntes, na minha medida, 33 centímetros. Laça o fio na agulha e conta 1, 2, 3, 4, 5 correntes com a da agulha 6 correntes. Na quinta corrente, insere a agulha, laça o fio e faz um ponto alto. Laça o fio na próxima corrente, um ponto alto. Até o final da carreira, um ponto alto em cada corrente de base. Todos os pontos feitos, total 36 pontos. Sobe 2 correntes, 1, 2, gira o trabalho. Eu faço assim para que o primeiro ponto pareça ponto alto e não corrente. Laço o fio, agora nesse primeiro ponto que está aqui, ou seja, esse ponto são as correntes que nós subimos e giramos. Esse daqui, na base, é o segundo ponto. Vamos fazer ele em relevo. Insiro a agulha, passo por trás dele e levanto ele na agulha dessa maneira. Laço o fio, puxo, tenho 3 pontos na agulha. Laço, tiro 2, fiquei com 2 e laço, tiro 2. Nesse próximo 2 pontos, nós vamos fazer pontos altos comum. Insiro a agulha nessa parte de cima, pegando as 2 alças da corrente, laça o fio e faz um ponto alto. Vamos no próximo ponto alto, inserimos a agulha por baixo das 2 alças, laçamos o fio e fazemos um ponto alto. Laço o fio neste próximo ponto alto, insiro a agulha depois dos 2 que estão aqui, por baixo, levanto o ponto, laço o fio e faz um ponto alto relevo. Agora, 2 pontos altos.
repete até o final da nossa carreira desta maneira. Faltando os 2 últimos pontos, eu fiz 2 pontos altos, ponto relevo. E agora, como ficou aqui no início, um ponto alto. Nessa viradinha, eu pego na última parte da corrente os 2 elos juntos e faz um ponto alto. 2 correntes e gira o trabalho. Agora, nós vamos fazer invertido. Aonde tem esse ponto que estava relevo deste lado, nós vamos fazer um ponto alto. E aonde tem esses 2 pontos altos, que eles estavam básico, aqui o ponto alto comum desse lado, né? Nós vamos fazer em relevo. Então, insiro a agulha por baixo dele, laço o fio e termino de fazer o ponto alto. Vou no próximo ponto, laço o fio e fiz um ponto alto. Ou seja, ele ficou em relevo e o que estava em relevo ficou em baixo relevo. Mas se você olhar para o outro lado, deste lado, ele vai ficar em relevo também. Laça o fio no próximo ponto alto, um ponto alto. E agora, 2 pontos altos em relevo. 1 e 2. Vamos seguir até o final do trabalho fazendo desta maneira. Ao final da carreira, sobraram os 2 pontos, ou seja, o ponto alto e o ponto da virada. Então, no ponto alto, eu faço um ponto alto. E no ponto que foi a virada, no último elo dele, quando você vira assim, você pega as 2 argolinhas do canto e faz um ponto alto. Subimos 2 correntes. Gira o trabalho. E agora, neste primeiro ponto, você vai repetir pulando essa carreira anterior aqui. Então, laça o fio, passa por baixo a agulha e faz um ponto alto. Ao contrário da carreira anterior. Nesses 2 pontos, nós vamos repetir o que nós fizemos nessa carreira aqui de baixo. Um ponto alto, pegando as 2 alças da corrente, 2 pontos altos. Laça o fio, no próximo ponto alto, nós vamos pegar por baixo e fazer ele ficar em relevo. Então, notem que uma carreira fica um ponto alto em relevo e na outra carreira ficam 2 pontos altos em relevo. Sempre com essa carreira de correntinha, que ela vai ficar assim, olha, na divisória, em relevo também, ficando em sobreposição. 2 pontos altos. Um ponto em relevo. Até o final da nossa carreira. Sempre repetindo. Na próxima carreira, nós vamos repetir essa aqui de baixo, que foi o ponto alto e 2 relevo, um ponto alto e 2 relevo, e depois na outra repetimos isso. Você vai fazer quantas carreiras você desejar até a largura desejada do fundo da sua peça. Se você for fazer um tapete, uma colcha, um outro trabalho, você pode fazer bem mais largo e o número de carreiras sobe até a largura desejada. Esse ponto é muito bonito para fazer muitas peças, como tapetes, mantas e etc. Chegamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, ok?
Vamos girar o trabalho nesta posição. Vamos subir 1, 2 correntes. No primeiro ponto, que seria este que está deitado, inserimos a agulha bem no meio da laçada dele, laço o fio e faço um ponto alto. Vou entre um ponto e outro, que é essa união aqui, bem no pezinho dele, um ponto alto. Entre um ponto e outro, no meio do ponto alto, um ponto alto. Então, nós vamos pegando nessa lateral um ponto alto na união e um ponto alto no meio do ponto alto que está deitado, até o final aqui da carreira. E aqui no início, onde nós começamos, um ponto alto. Então, a lateral ficou dessa maneira. Giro o trabalho para este lado. Laça o fio e no primeiro ponto alto que nós iniciamos, nós fazemos um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E agora, esse daqui vai ter 3, tá? Um ponto alto. Laçamos o fio e nessa carreira que o ponto alto ele tá em relevo, nós vamos seguir ela. Então, laça o fio, passa por detrás do ponto e faz um ponto alto em relevo. No próximo também, um em relevo. Para que ele siga todas as carreiras igual foi nessa parte. Laço o fio, um ponto alto normal. E agora, 2 pontos altos em relevo. Então, seguindo essa sequência, nós vamos trabalhar até aqui o final desta carreira deste modo. Vamos continuar. Chegamos na lateral, um ponto alto no mesmo ponto de base. Agora, nós vamos repetir o que nós fizemos na outra lateral. Um ponto alto na divisória das carreiras, um ponto alto no meio do ponto alto desta carreira, outro ponto alto e vamos girando o nosso trabalho até o final. Chegamos agora no último ponto, não vamos fazer mais outro ponto para girar. Pegamos esse primeiro ponto aqui na segunda corrente desse primeiro ponto que nós voltamos. Inserimos a agulha, pegando os 2 elos da corrente e faz um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho ao contrário para que ele continue assim, desta maneira. Vamos subir. Primeiro eu subo 1, 2 correntes e giro o trabalho. Nessa direção, veja bem, temos a direção assim, certo?
Então, nessa direção, eu pego o próximo ponto alto por detrás dele e faço ele se tornar um ponto em relevo. E agora, eu faço 2 pontos altos, pegando normalmente no ponto. Laço o fio e o próximo ponto alto, eu faço ele se transformar em relevo. E ele vai ficando desta forma, porque agora ele vai subir assim. Ele não vai mais ficar reto, ele vai virar, porque quando a gente dobrar aqui no canto, a tendência dele é formar o corpo da base da nossa bolsa. Venho no próximo ponto, um ponto alto, mais um ponto alto, e agora um ponto relevo. E assim nós seguimos até o final desta carreira. Chegamos aqui na ponta com 2 pontos altos. Agora, nós vamos virar para este lado aqui. Para virar esse lado aqui, entre um ponto alto e o outro desse de base, eu vou pegar no primeiro ponto alto, eu faço ele pela metade, sem terminar. Pego o segundo ponto alto, faço ele pegando pela metade. E agora, eu tenho 3 pontos na agulha. Laço o fio e vou fechar esse ponto para que ele feche o trabalho. Na sequência, esse primeiro ponto, seguindo a sequência de baixo, ele é um relevo. No próximo, são 2 pontos altos. E no próximo, olha, seguindo a sequência, ponto relevo. Muito fácil de fazer. Veja que ele já dobrou. Olha, ele já dobrou assim a peça. Ok? Vamos seguir até o final da carreira nesta sequência. Chegamos aqui no outro canto. Veja que a sequência dá certinho, tá? Essa parte que ela vai ficar virada aqui depois. Vai ficar assim. Chegamos aqui nesse canto. Veja que temos um ponto alto aqui. Eu faço esse um ponto alto pela metade. Venho aqui na sequência e faço outro ponto alto pela metade. Laça o fio e tira de uma vez só. Agora, a sequência, ela vem aqui, olha, nessa posição. Então, esse próximo ponto alto que está aqui, fazemos ele em relevo. 2 pontos altos. E o próximo ponto alto em relevo. 2 pontos altos. E o próximo em relevo. Vamos seguir a sequência até o final aqui dessa carreira. Um ponto alto pela metade, laça o fio, mais um ponto alto pela metade, laço o fio e tiro os 2 de uma vez. Laço o fio, faz ele em relevo. E agora, 2 pontos altos. E um em relevo. Lembrando que a nossa peça, ela começou aqui, olha. Se você quiser colocar um marcador para você não se perder, você pode colocar um marcador aqui, olha. Para você saber onde que ela iniciou fazendo pelas laterais, tá? Vou deixar o marcador aqui. Então, vamos continuar. Agora, a sequência é essa. 2 pontos altos.
e um ponto em relevo. Até o final da nossa carreira. Chegamos aqui no último ponto, eu fiz em relevo, e agora eu venho nesse ponto que está a marcação, insiro a agulha e faço um ponto baixíssimo. Sobe uma, duas correntes. Gira o trabalho para o lado avesso. Por quê? Porque desse lado eu quero que ele fique com essa gradinha. Se eu não virar pelo avesso, ele não vai formar essa gradinha desse lado, tá bom? Então, agora vira pelo avesso. Aqui, aonde está o ponto relevo, nós fazemos o ponto alto. E aonde está os dois pontos altos, que eles seriam normais, nessa carreira, nós fazemos ele em relevo. 1 e 2. O próximo, um ponto alto, ele vai ficar bem em cima aonde está o relevo. E agora, dois pontos altos em relevo. Então, veja como ele dá a continuação do ponto aqui, mesmo já indo para a parte de cima do corpo da bolsa, ok? Vamos continuar. Então, vai ser uma carreira pelo avesso e outra pelo direito, uma pelo avesso e outra pelo direito, sempre trocando os pontos, né? Ora são dois relevo e ora é um relevo, tá bom? Agora, dobrada, com 2, 4, 6, 8 carreiras, com 10 centímetros dobrada, tá? Eu cheguei no último ponto, agora nós vamos trabalhar só pelo lado direito. Então, nesse último ponto, aqui ainda pelo lado avesso, eu subo uma, duas, três correntes, giro o trabalho, faço mais duas correntes e em cima desse ponto em relevo, eu faço um ponto alto. Duas correntes em cima do outro ponto em relevo, pulando esses dois pontos altos aqui, nós fazemos um ponto alto. E assim nós vamos fazer por toda a carreira e por todas as carreiras seguintes, formando assim o ponto tela. Nas próximas carreiras, você vai fazer ponto sobre ponto, separado por duas correntes. Então, ponto alto, duas correntes, um ponto alto. E assim, a gente vai subindo a peça até o tamanho desejado. Fiz toda a parte. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras de ponto grade. Vou mostrar para vocês agora aqui como é que eu faço para unir as carreiras de ponto grade. Então, eu faço as duas correntes, insiro a agulha no último ponto antes de começar o ponto grade. Laço o fio e deixo dois pontos na agulha. Não deixe muito largo, deixe ele mais justo, assim, olha. Insere, puxa, tenho dois pontos na agulha, ok? Agora, eu laço o fio para fazer um ponto alto, subo aqui, uma, duas, na segunda corrente, insiro a agulha, veja que sobra duas correntes aqui da grade. Laço o fio, eu tenho 4 pontos na agulha, certo? Eu tiro 2, ficaram 3 pontos. E agora, laço o fio e tira os 3 pontos. O que aconteceu? Ele ficou aqui no início. Aí, sim, eu subo a corrente, 2, 3, 4, 5, para virar aqui e começar novamente o ponto grade. Então, se vocês perceberem aqui, vocês vão procurar, vocês não vão saber onde que teve a união dos pontos, por motivo desse ponto que eu faço ele deitado, ok? Então, era só para mostrar como que a gente faz
sem ter que ir com correntes até o lado de lá. Agora, nós vamos fazer esse acabamento na parte de cima. Eu estou com um ponto, né? Faço uma corrente. Venho aqui dentro do ponto. Como são duas correntes, eu vou fazer 2 pontos baixos. Um ponto baixo nesse ponto alto. E agora, 2 pontos baixos. Um ponto baixo em cima do ponto alto. E vamos seguir dando a volta na nossa peça. Último ponto. Insiro a agulha aqui debaixo da corrente, laço o fio e puxo. Agora, nós vamos fazer a nossa alça. Então, você coloca a sua peça bem assim, direitinho na lateral. Veja que ela veio parar deste lado aqui. Então, como ela veio deste lado, eu vou contar, vou dobrar bem o ponto aqui ao meio, para que ela fique certinha, tá? Vou pegar um marcador e colocar aqui nesta posição. Se a sua alça não ficou nesta posição, você vai contar um ponto aqui na lateral, um ponto na lateral, um ponto no meio e no segundo ponto, contando assim, olha, 1, 2, esse que seria o terceiro, né? Mas esquecendo desse, são 2 pontos aqui. Então, você coloca o marcador e do outro lado a mesma coisa. Vem para este lado, sem tirar ela do espaço, olha, veja, quadradinho em cima de quadradinho. Dá certinho os quadradinhos aqui. Então, nós vamos vir aqui. O ponto está nessa lateral. Coloca um marcador aqui, olha. 1, 2. E vira aqui. O ponto está aqui. 1, 2, ele fica bem aqui. Agora, nós vamos para a alça. Vamos subir fazendo correntes até a altura desejada da alça que você quer. Então, você coloca a sua corrente aqui nessa outra parte, estica a alça e mede 26 centímetros, foram 80 correntes. Agora, você vem neste marcador, onde está o vermelho, seguro aqui. E as correntes, elas têm que ficar todas viradas para cima. Assim, olha, todas viradas, sem você torcer. Vem no marcador, insere a agulha, laça o fio e passa por dentro da corrente. Vamos caminhar até esse outro lado, que nós estamos pulando 1, 2, 3, 3 pontos no meio. No quarto ponto é que nós vamos fazer. Insira a agulha bem no meio da corrente, laça o fio e puxa. Vamos fazer ponto baixíssimo até chegar no outro marcador. Ponto sobre ponto em ponto baixíssimo. Essas correntes, vocês vão perceber que elas seguem essa corrente da alça. Chegamos no outro marcador e colocamos um ponto baixíssimo. Aqui, se você quiser, você pode pegar os 2 pontos juntos para ficar mais reforçadinho, olha. Agora, nós vamos fazer 80 correntes de novo. Correntes prontas. Vamos vir aqui no marcador. Veja que eu já deixei ela retinha, sem torcer. Então, nós pegamos, tiramos o marcador daqui. E colocamos a nossa alça. Assim. Agora, desse lado, nós precisamos fazer o ponto baixíssimo, igual nós fizemos desse lado. Último ponto, aonde sobe a nossa corrente,
Inserimos a agulha novamente e tiramos em um ponto baixíssimo. Agora, esta corrente é a primeira alça que nós fizemos. Então, nós vamos inserir a agulha dentro da corrente e vamos fazer um ponto baixo. Na próxima corrente, vamos inserir e fazemos um ponto baixo. Vamos fazer isso em todas as correntes, um ponto baixo em cada corrente de base. Chegamos aqui, veja que a alça ela fica certinha, olha, direitinho, tá? Então, quando a gente chega aqui desse lado, nós vamos fazer ponto baixíssimo novamente, um ponto em cada ponto de base, até chegarmos à próxima alça. Chegamos na próxima alça, insere a agulha no primeiro ponto, na primeira corrente, e vamos fazer novamente o que nós fizemos na outra alça. Um ponto baixo em cada ponto de base até o final da alça. Último ponto, para chegarmos até aqui, eu vou levantar o fio. Arremata. E agora, com o auxílio de uma agulha dessas de fundo grande, passa o fio por dentro. E nesse primeiro ponto, que aqui, olha, vai deitar a alça para cá, certo? Então, pula esse pontinho de base aqui no segundo, insere a agulha bem no meio da corrente e puxa. Veja que ela ficou fechadinha. Agora, vem para o lado de dentro, passa o fio por dentro de um ponto. E passa de volta fazendo uma laçadinha, para que ele fique bem preso. Segurou? Vamos caminhar por dentro de algum ponto, de alguns pontos, não é? É só cortar. E se você quiser colocar uma colinha de pano aqui, não é necessário, mas você pode colocar uma colinha de pano. Então, a nossa peça, ela ficou assim. Veja que daquele novelo, sobrou só esse daqui. Então, um novelo é suficiente para você fazer essa peça. Com essa sobra, você pode fazer um tecel ou qualquer enfeite para outra peça que você desejar. Vamos às medidas. De largura, ela ficou com 31. De comprimento, com 28. Muitas pessoas perguntam qual o peso que ficou essa peça. O peso é o peso do rolo, 200 gramas, ok? Se ela foi um rolo, o rolo tem 200 gramas, esse é o peso da minha peça. E você pode carregar várias coisas dentro dela. Ficou muito, muito bonita mesmo. Rapidinho, fácil de fazer. Em algumas horas você faz ela. Se você quiser maior, você vai fazer esse retângulo maior, como eu falei, e depois também o número de carreiras a mais também, se você quiser. Se você também quiser uma alça maior, você pode fazer mais carreiras em ponto baixo para ela ficar mais larga ou mais comprida, maior número de correntes. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, escreva no comentário qual ponto você gostaria de aprender aqui no meu canal. Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui!